apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Jetro era o seu sogro. Ele era um sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça é uma planta típica do deserto, ela ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as tuas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel, e ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó, que tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será o sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Todos digam amém? Amém. Curve a sua cabeça por um minuto. Fala conosco, Senhor, através desta palavra que acabamos de ler, pelo Teu Espírito Santo, doce Espírito Santo. Fala com todos nós que estamos aqui, juntos, reunidos, mas também venha falar com aqueles que me ouvem nesse momento, aqueles que me assistem, de qualquer parte que estiverem sendo alcançados por esta palavra, Senhor. Como eu peço todas as noites, usa-me, Senhor, mais esta vez, para levar a Tua palavra a este povo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Graças a Deus. Nós estamos hoje pelo 5º dia falando de sonhos. Falamos de Abraão, falamos de Isaque, falamos de Jacó, falamos de José e agora Moisés. Eu estava ansioso para falar de Moisés. Com todos esses homens que eu citei para vocês, Deus usou duas maneiras, pelo menos duas. Com alguns Deus falou direto. Abraão, por exemplo, Deus falou direto com ele: Abraão, saia da tenda, vem aqui para de fora, olhe para o céu, conte as estrelas, se as pode contar. Conta aí quantos grãos de areia existem, vê se você pode contar. Assim também será a tua descendência. Ou seja, Deus falou direto com ele. Isaac, Deus falou direto com ele. Deus fala com Isaac: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e eu serei contigo. Deus fala direto com ele.
o Jacó fez sonhos. Jacó estava lá no deserto de Harã, Gênesis 28, ele teve a visão de uma escada e Deus fala com ele naquele sonho. José, através de sonhos. Moisés, face a face. Moisés, ele é um exemplo de alguém que teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus falar com ele. E mais do que a sensibilidade para ouvir, teve sensibilidade para obedecer à voz de Deus. Nós não encontramos Moisés questionando o poder de Deus, questionando a palavra de Deus. Nós encontramos Moisés dizendo: Senhor, eis-me aqui, pode me usar. E Moisés, dentro daquela situação, daquela realidade que ele estava, Moisés sabia que ele não era comum, que Deus tinha um plano, um projeto especial na vida dele. Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui já temos a consciência, a total consciência que Deus tem uma obra na nossa vida. Quem já tem essa consciência? Diga amém. Amém. Quando a pessoa tem essa consciência, ela sabe que não adianta ela sair, que não adianta ela ficar lá fora, que não adianta ela se afastar, que não adianta ela lutar contra o chamado de Deus, porque ela sabe, existe um chamado de Deus na vida dela. Aleluia. Então Moisés sabia, porque desde o seu nascimento, ele nasce, ele é criado pela sua mãe numa época em que os hebreus perdiam seus filhos meninos quando nasciam. E ele cresce ali sendo cuidado pela sua mãe e ouvindo da sua mãe. O capítulo 2 vai dizer que ele cresce sendo criado pela sua própria mãe. Eu imagino que ele cresce ouvindo dizer: filho, você é especial, filho. Deus tem uma obra na tua vida, filho. Você só está vivo porque Deus tem uma obra na tua vida. Filho, você só está aqui porque Deus tem um projeto na tua vida. Eu imagino que ele foi crescendo, foi tendo aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos, 15 anos, e a sua mãe dizendo: filho, Deus tem uma obra na tua vida. Filho, Deus tem um chamado na tua vida. Você só está vivo porque Deus tem uma obra na tua vida. E nessa noite eu quero dizer que você não está aqui por acaso, você não está aqui por coincidência, você está aqui porque Deus tem uma obra na tua vida, minha irmã. Deus tem uma obra na tua vida, meu irmão. Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um chamado na tua vida. Deus vai te usar ainda muito na presença dele. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Então, primeira coisa, ele cresce ouvindo isso. Bom, Deus tem uma obra, mas eu não sei que obra é essa. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus tem uma obra para mim, mas eu não sei qual é essa obra. Então vamos viver. E ele vai crescendo, e ele é adotado pela família de Faraó. Ele é neto de Faraó. E ele é formado nas universidades do Egito. Ele é instruído na cultura dos egípcios. Ele é preparado para ser faraó do Egito. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Ele é treinado, ele é instruído para ser o futuro faraó do Egito. É um futuro promissor. Ele estava sendo preparado, intelectualmente dizendo, para assumir trono. E num belo dia, ele se envolve em uma briga, porque ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele mata o hebreu, o egípcio, melhor dizendo. Ele enterra esse egípcio. Ele foge do Egito por causa disso. Então parece que quando ele foge do Egito, quando ele sai daquele lugar, parece que ele estava rasgando o seu futuro promissor. Parece que aquela porta que estava aberta fechou para ele, e que agora estava tudo perdido, porque a chance que ele tinha de ser alguém era ali no Egito.
Só que na verdade, queridos, hoje a gente conhece a Bíblia, a gente sabe da história. Isso aqui era um plano de Deus para a vida dele. Então, em alguns momentos, algumas portas fecham na nossa vida, mas por justamente Deus ter um projeto na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Ele tem que fugir. Ele vai parar aqui, ó. Ele deixa de ser futuro faraó, príncipe do Egito, para se tornar, o que o capítulo 3 vai dizer? Se tornou um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E ele vai passar, queridos, praticamente 40 anos da sua vida nessa realidade. 40 anos. Tudo aquilo que ele tinha aprendido de cultura dos egípcios, toda a sua formação intelectual, toda a sua capacitação, ele começa a se esvaziar de tudo isso. Ele vai se esvaziando, porque para Deus usar as nossas vidas, irmãos, nós precisamos nos esvaziar na presença dele. Quem entendeu, diga amém. O conhecimento humano de nada vale se não existir o transbordar de Deus na nossa vida. Então ele se esvazia de tudo isso, e parece que ele estava longe do seu plano, do plano de Deus para a vida dele. Mas aqui nós encontramos uma trama de Deus, trama no bom sentido. Nós encontramos um articular de Deus para a vida dele. Algumas coisas importantes eu quero destacar nessa noite. Primeiro, para Moisés viver o sonho de Deus, ele teve que sair do Egito. Fala para o seu irmão do lado: para viver, mais alto, diga: para viver, plano de Deus. Diga assim: olha, sonho de Deus. Diga assim: é necessário sair do Egito. Diga assim: é necessário mudar a convivência. Quem entendeu, diga amém. Aquele ambiente onde ele estava, olhe para mim, aquele ambiente onde ele estava era um ambiente que estava impedindo dele se tornar o plano de Deus para a vida dele. O lugar onde ele estava, as pessoas que conviviam com ele, era um lugar onde restringia o agir de Deus na vida dele, era um lugar que impedia a obra de Deus na vida dele. E Deus começou a ministrar justamente isso no meu coração nessa tarde de hoje, quando eu preparava esta palavra. Deus dizia: filho, eu preciso tirar pessoas de certos lugares para começar a cumprir promessas na vida deles, amém? Eu preciso tirar pessoas do convívio para começar a cumprir a promessa dele. Então eu afasto um, eu afasto o outro, eu tiro de um emprego, coloco no outro, eu tiro de uma cidade, levo para outra, eu tiro de um lugar, eu faço assim, eu faço assado, para cumprir a minha obra, o meu propósito, o meu projeto. Talvez Deus também tenha tirado pessoas do teu convívio, talvez Deus tenha te movimentado de lugar. Não se preocupa, é Deus agindo, é Deus fazendo para cumprir promessas na tua vida. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Não, mais forte as palmas, aleluia. Então, para Deus cumprir, Deus tirou ele do Egito. Deus tirou ele de um lugar, levou para outro. Quem entendeu, diga amém. Deus tira de lugares, Deus tira pessoas do nosso lado para cumprir projeto, irmãos. Deus afasta. Quem entendeu, diga amém. E a gente chora: não, traz de volta, Senhor. Deus fala: não. Isso daí era um... Segunda coisa, ele precisava mudar a maneira de pensar. É aquilo que Paulo vai chamar de metanoia. É uma transformação do nosso entendimento. Ele precisa pensar diferente. É interessante que Deus, ele muda a nossa maneira de pensar. Eu já vi pessoas batendo a mão no peito dizendo assim: não, mas eu tenho a minha opinião formada, eu não mudo de opinião. Eu tenho até medo disso, irmãos. E eu tenho, graças a Deus, eu mudo de opinião. Por quê? Porque quando o Espírito Santo age na nossa mente, nós mudamos a nossa forma de pensar. Valores mudam, as coisas mudam para nós. Então Deus precisava tirar ele do Egito, tirar toda a cultura do Egito que estava na mente dele. Deus precisava tirar toda aquela idolatria que estava na mente
dele, Deus precisava esvaziar a mente dele. E quando Deus esvaziou a mente dele, Deus encheu a mente dele da presença do teu Espírito, amém? Nessa noite Deus vai mudar a tua forma de pensar, tua forma de enxergar o mundo. As coisas que hoje talvez você valoriza, Deus vai mudar, querido, amém? Para que o projeto, para que o plano dele aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia. Então entenda, Deus muda o nosso lugar, nossa convivência. Deus muda a nossa maneira de pensar. E lógico, se muda a maneira de pensar, mudamos a atitude. E existem algumas atitudes, existem alguns hábitos que nós precisamos mudar. Posso ouvir amém? Amém. Para que planos aconteçam de Deus na nossa vida, é necessário sim que algumas atitudes sejam transformadas na nossa vida. E até aquelas que a gente fala, não, mas é difícil, precisamos deixar tudo isso. E temos que lutar contra isso sim. Quem entendeu, diga amém. Amém. E temos que enfrentar isso sim, todos os dias sim, todos os dias sim. E Moisés, ele teve que mudar. Eu achei isso aqui fantástico. Ele teve que mudar a sua maneira de se enxergar. Ele teve que mudar a forma de se olhar no espelho. Fala para o seu irmão do lado assim: mude a tua maneira de se olhar no espelho. Porque ele se olhava no espelho. Interessante que ele, quando sai do Egito, foge do Egito, ele tinha roupa de egípcio, tinha sandália de egípcio, tinha maquiagem de egípcio, porque eles usavam maquiagem. Ele tinha os ornamentos de egípcio, ele era um egípcio, falava como egípcio. E conforme ele foi se esvaziando de tudo aquilo, e tudo aquilo foi saindo da vida dele, a sua autoimagem, a maneira que ele se enxergava, era uma maneira deprimente. A tal ponto que quando Deus falou assim: eu vou te levantar para falar com o faraó, ele falou: quem sou eu, Senhor? Não sou ninguém para ir falar com o faraó. Eu não sei nem falar direito. Eu sou fraco, eu sou. Existem pessoas desse jeito aqui dentro. Existem pessoas que não sonham pela simples razão, não se acha na condição de viver sonho. Olha o pastor, admira. Olha o irmão, admira. Olha o parente, admira. Mas quando se olha, não, isso para mim não dá. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho capacidade, eu não, pastor. E às vezes são pessoas talentosas, às vezes são pessoas bonitas, às vezes são pessoas inteligentes, que ela mesma fica se puxando para trás. Não, eu não posso, eu não sei, eu não sou ninguém, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou coitado. Você não é coitado, você é alguém de Deus, cheio de Deus, que Deus tem uma obra, tem um projeto. Pastor, mas eu não sou ninguém. Você é assim, você é especial, você é escolhido de Deus, e é você que Deus vai levantar para fazer diferença. Pastor, mas disseram isso. Não importa a opinião de que disseram a teu respeito, o que importa é aquilo que Deus pensa a teu respeito. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Amém. É isso que nós precisamos entender, queridos. Não, mas eu não sou ninguém. Não, você é um escolhido de Deus. Diga para o seu irmão agora: você é um escolhido de Deus. Diga assim: você é bonito. Fala para ele. Fala assim: você é cheio de Deus. Fala para ele. Pode mentir, pastor. Ele é bonito sim, irmão. É o jeito dele, é o jeito dela. Em segundo lugar, queridos, para Moisés viver o plano de Deus, o sonho de Deus, ele teve que renunciar. Quando ele sai do Egito, diz a Bíblia que ele renuncia a possibilidade de ser governador, um dia ser governador do Egito. Quem entendeu, diga amém. A vida de
tem um sonho,